17, de 1 ao 15, duas plantações de igreja aqui, de Tessalônica e de Bereia. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniu uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes homens que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até também aqui. E Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Amém. É interessante aqui que na plantação aí dessas duas igrejas, Tessalônica e Bereia, quando chega em Tessalônica, né, o versículo de número 6 diz que, porém, não encontrando a Jasson, os irmãos, as autoridades, eles gritaram: estes que tumultuam, promovem tumulto em todo o mundo, ou na outra versão aí, né, esses que têm transtornado o mundo, né? Já pensou? De certa forma, até um elogio, né, no sentido bom de que os apóstolos, a equipe missionária aqui de Paulo e Silas e Timóteo e os outros, né, estavam fazendo um transtorno no mundo atual, no sentido de que a mudança profunda estava acontecendo, né? Estavam sendo libertos da escravidão do pecado, de Satanás, da idolatria e de todas as práticas terríveis, né, que eles estavam escravizados. E chegou também Tessalônica e eles reconhecem isso, né? E aí se levantam os judeus invejosos contra a equipe missionária. Eles vão para Bereia, e a Bereia acontece um outro fato interessante. O que acontece em Bereia? Que não tinha acontecido em Tessalônica. Em Bereia eles são chamados, eram mais nobres, né? São chamados, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles foram para a Escritura para examinar. Paulo está pregando, está falando aí, vamos ver se realmente isso condiz com o que a Bíblia ensina, né, no Antigo Testamento. Então, por isso eles foram mais nobres do que os de Tessalônica.
os de Bereia, porque receberam a palavra com avidez e examinaram as Escrituras. Que Deus nos dê a graça também de assim fazermos, né? Examinar as Escrituras e crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Oremos pelas equipes missionárias, né? Que Deus tem levantado para a plantação de igrejas, e que oremos também, lembrando aquilo que Jesus falou: rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a seara, pois é grande a seara e são poucos os trabalhadores, né? Em nome de Jesus, vamos orar por isso.